O heliponto no topo de um arranha-céu envidraçado no coração de São Paulo refletia o sol da manhã como uma lâmina de aço. O vento soprava forte, agitando papéis e cabelo, enquanto um helicóptero preto aguardava, motor frio, tanque cheio e o relógio correndo contra o tempo. Carolina Bastos, diretora executiva da Bastos Aviação, caminhava de um lado para o outro com o celular colado à orelha, voz firme e impaciente. Faltavam minutos para uma reunião que definiria o futuro da empresa. Um contrato milionário dependia de sua presença. 2 assistentes corriam de um lado para o outro, fazendo ligações frenéticas. Todos os pilotos da empresa estavam indisponíveis. Um havia passado mal, outro estava em manutenção, o substituto preso no trânsito. Carolina olhou para o helicóptero e sentiu a raiva subir. Nada podia dar errado naquele dia. Foi então que um homem apareceu, vestindo um macacão cinza de manutenção, com uma flanela no ombro e o olhar calmo de quem não tinha pressa. Ele se aproximou e disse simplesmente: "Eu posso pilotar." Os 2 assistentes caíram na risada. Carolina, irritada, cruzou os braços e o olhou de cima a baixo. "Você? Quer dizer que o zelador vai me levar para fechar um contrato internacional?" O homem não respondeu, apenas manteve o olhar firme. Carolina sorriu com ironia. "Se conseguir me levar até lá sem me matar, eu caso com você." Ninguém ali imaginava que aquele zelador já tinha sido um dos melhores pilotos do Exército Brasileiro. Lucas Ferreira, 30 e poucos anos, trabalhava há meses como auxiliar de serviços gerais na empresa. Limpava corredores, consertava fechaduras, trocava lâmpadas. Sempre discreto, quase invisível. Poucos sabiam que ele tinha um passado heróico e trágico. Anos antes, fora capitão de aviação do Exército. Voara em operações de resgate na Amazônia e em zonas de conflito internacional. Tinha medalhas, respeito e uma carreira brilhante, até o dia em que perdeu a esposa em um acidente de carro enquanto estava em missão no exterior. A filha, Mariana, nasceu prematura e passou meses na UTI. Depois disso, Lucas nunca mais foi o mesmo. Pediu baixa, vendeu tudo e se afastou da aviação. Trabalhar em silêncio era o que restava. Naquele dia, Carolina só viu um funcionário comum querendo impressionar, mas quando ele subiu na cabine, fixou o cinto e girou os controles. O som do motor preencheu o céu. As pás começaram a girar, o ar vibrou e antes que os assistentes pudessem impedir, o helicóptero já estava no ar. Carolina entrou, ainda indignada, mas sem alternativa. O voo começou suave, como se o helicóptero flutuasse sobre a cidade. Lucas manobrava com a tranquilidade de quem havia nascido para aquilo. Cada toque era preciso, cada curva controlada. Ela o observava com um misto de desconfiança e admiração. "Onde aprendeu a voar assim?" perguntou pelo rádio. "No exército", respondeu ele sem virar o rosto. Carolina ficou em silêncio. Por dentro, algo nela se desarmava. O homem que ela havia humilhado voava como se tivesse o céu nas mãos. O pouso foi perfeito, nenhum tremor. Quando o helicóptero tocou o solo, os executivos já esperavam. Carolina desceu ainda atônita. O contrato foi assinado, o negócio fechado, e quando ela voltou ao heliponto, Lucas já havia desaparecido. Nos dias seguintes, Carolina não conseguiu tirá-lo da cabeça. Pesquisou nos registros da empresa e encontrou seu nome, Lucas Ferreira. Nenhuma informação adicional, nenhum histórico profissional, apenas o cargo, auxiliar de manutenção. Foi então que ela começou a observá-lo. De longe, notava como trabalhava em silêncio, como tratava os outros com respeito, como chegava sempre no mesmo horário. Viu também que, às vezes, uma menina pequena o esperava na portaria. Era Mariana, sua filha, com 6 anos, cabelos cacheados e um caderno de desenhos nas mãos. Ela desenhava helicópteros, aviões, asas. Carolina passava e fingia não ver, mas aquilo começou a mexer com ela. Certa noite, ao sair tarde do escritório, Carolina cruzou o corredor silencioso do prédio quase vazio. As luzes de emergência projetavam sombras compridas nas paredes, e o som distante da chuva batendo contra os vidros fazia o ambiente parecer suspenso no tempo. Quando passou pela recepção, viu uma cena que a fez parar. Lucas estava sentado em uma das poltronas, ainda com o uniforme cinza da manutenção. A filha dormia profundamente no colo dele, o rosto sereno, encostado no peito do pai. Ele segurava o celular com a tela trincada, assistindo a um vídeo antigo de manobras aéreas. O reflexo das hélices girando piscava nos olhos cansados dele, e por um instante, Carolina teve a sensação de estar diante de um homem dividido entre o passado e o presente. Ela se aproximou devagar, o salto dos sapatos ecoando no mármore frio.
Ainda sente falta de voar? Perguntou em tom baixo, quase com receio de acordar a menina. Lucas levantou os olhos e sorriu de leve, aquele tipo de sorriso que carrega mais resignação do que alegria. Voar não é algo que se esquece, respondeu. Só se aprende a viver sem. Carolina ficou imóvel por alguns segundos. O modo como ele dizia as palavras, com calma e verdade, a fez sentir uma pontada estranha no peito. Havia algo de bonito e doloroso naquela serenidade. A empresa precisa de um novo instrutor de voo. Pense nisso, disse, tentando parecer prática, mas a voz saía suave, quase convidativa. Ele balançou a cabeça, como quem rejeita uma lembrança. Eu parei com isso. Ela deu um pequeno passo à frente. Não foi o que eu vi naquele dia. Lucas respirou fundo, olhou para a menina adormecida e ajeitou o cobertor sobre ela com um cuidado silencioso. Não é o helicóptero que machuca, disse com um olhar distante. É o que ficou no chão. Carolina não respondeu, apenas observou o homem se levantar com a filha nos braços e desaparecer no corredor. Quando a porta do elevador se fechou, ficou sozinha no silêncio. Sentia que algo dentro dela também tinha se movido, embora não soubesse o que exatamente. Nos dias seguintes, tentou se afundar no trabalho, mas algo estava diferente. O som dos computadores, o burburinho das reuniões, tudo parecia perder o brilho. Ela percebia o mundo com outros olhos. A rigidez que a acompanhava desde a juventude, aquela necessidade de controle absoluto, começava a se desfazer. Passou a reparar nas pessoas, nos detalhes, nas pausas entre uma fala e outra. Enquanto isso, Lucas continuava sua rotina quase invisível. Chegava cedo, cumprimentava discretamente os porteiros, arrumava cada sala com o mesmo cuidado que teria se limpasse a própria casa. Às vezes, levava a filha junto, e Carolina os via de longe, escondida atrás de uma divisória de vidro, observando a cumplicidade tranquila entre os dois. Foi então que um imprevisto colocou o destino dos dois no mesmo caminho de novo. Numa noite chuvosa, pouco depois das 10, um apagão atingiu parte do edifício. As luzes piscavam, alarmes dispararam, e o sistema de segurança travou o elevador com várias pessoas presas, entre elas a filha de um dos diretores. O pânico se espalhou em segundos. Funcionários corriam de um lado para o outro, tentando acionar o resgate. Antes que o socorro chegasse, Lucas apareceu. Não esperou ordem, nem protocolo. Pegou suas ferramentas, abriu o compartimento técnico e começou a trabalhar. O som metálico das engrenagens misturava-se ao eco da chuva lá fora. Em poucos minutos, conseguiu destravar as portas e retirar todos em segurança. Quando Wanchu, o último funcionário, deixou o elevador, pálido e ofegante, Carolina desceu as escadas correndo. Estava ali, parada no corredor, observando a cena. Lucas permanecia ajoelhado ao lado do painel, respirando fundo, as mãos sujas de graxa. Ela se aproximou, ainda com o coração acelerado. Parece que você tem o dom de salvar as pessoas, até quando não está voando. Ele levantou os olhos e esboçou um meio sorriso. Às vezes, é só questão de manter o controle e não deixar o medo assumir. Carolina sentiu um arrepio percorrer-lhe a nuca. Havia algo diferente naquele homem, uma calma que desarmava o mundo ao redor. Depois daquela noite, passou a procurá-lo sem perceber. Um cumprimento rápido na portaria, um café deixado na mesa da recepção, perguntas simples disfarçadas de curiosidade profissional. E pouco a pouco, descobriu fragmentos da história dele, a perda da esposa, as dificuldades de criar a filha sozinho, o silêncio que ele usava como escudo. Certa tarde, o destino testou a coragem de ambos mais uma vez. A Bastos Aviação havia sido selecionada para fazer uma apresentação de voo na Feira Internacional de Aeronáutica, em Campinas. Era uma oportunidade rara, prestígio e visibilidade para a empresa, mas o piloto oficial adoeceu na véspera. O evento não podia ser cancelado e, sem pensar duas vezes, Carolina colocou o nome de Lucas na lista. Quando ele soube, apareceu na sala dela, o olhar tenso, a voz firme. Você enlouqueceu. Eu não posso. Carolina levantou os olhos do computador e encarou-o com serenidade. Pode sim, só está com medo. Ele franziu o sem. Medo é o que impede a gente de cair. Ela deu um leve sorriso. Não, medo é só um lembrete de que algo ainda importa. Por um instante, ficaram em silêncio e o ar entre os dois pareceu vibrar de algo que nenhum deles ousou nomear. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, respirando fundo, o olhar perdido em algum ponto distante, como se precisasse reorganizar
organizar o passado antes de encarar o futuro. Depois, assentiu, sem dizer mais nada. O dia da apresentação amanheceu limpo, o céu azul sem nuvens, refletindo nos vidros da pista de decolagem. O ar vibrava com a expectativa do público e o ronco dos motores em teste. Mariana, com o cabelo preso em um rabo de cavalo e um pequeno helicóptero de brinquedo nas mãos, assistia ao lado de Carolina. O brinquedo balançava entre os dedos dela, como se a menina tentasse acompanhar mentalmente cada movimento que o pai faria no céu. Lucas vestia o macacão de voo cinza, as mangas dobradas, os olhos fixos na aeronave diante dele. Quando tocou o metal frio da fuselagem, sentiu uma corrente de lembranças atravessar-lhe o corpo. O cheiro do querosene, o peso do capacete, o som agudo do rotor ganhando força. Era como reencontrar um velho amigo adormecido no tempo. O motor rugiu, ecoando pelo pátio. O vento levantou poeira, papel e aplausos contidos. Carolina prendeu a respiração. O helicóptero subiu firme, reto, como se o céu o estivesse esperando. Cada curva, cada virada, parecia desenhada à mão. O público começou a murmurar em admiração. A cada manobra, uma onda de aplausos percorria a pista. E no meio do som metálico das hélices, Carolina percebeu algo diferente. Não era apenas um voo técnico, era libertação. Lá embaixo, Mariana apertava o brinquedo contra o peito e gritava: "Vai, papai!" O sorriso da menina iluminava mais do que o sol daquela manhã. Quando Lucas pousou, o helicóptero tocou o solo com tanta suavidade que o público demorou um instante para perceber que o voo havia terminado. Então o silêncio deu lugar a uma ovação completa. Palavras se perderam em meio ao som das palmas e assobios. Carolina caminhou até a pista sem disfarçar o orgulho que transbordava nos olhos. Ele desceu devagar, o corpo coberto de suor, os olhos marejados. "Eu tinha esquecido como era sentir isso", disse, sorrindo pela primeira vez em anos. Um sorriso que misturava alívio e renascimento. Naquela noite, o hangar ficou vazio. Apenas o som distante do vento cortando o espaço e o eco das lembranças preenchiam o lugar. Carolina e Lucas ficaram sozinhos, lado a lado, observando a aeronave ainda quente pelo voo. O silêncio entre eles era denso, cheio de coisas que não precisavam ser ditas. "Você devolveu algo que eu achei que tinha perdido para sempre", confessou ele, a voz baixa, quase um sussurro. "E você me fez lembrar que nem tudo é controle. Às vezes é preciso confiar", respondeu ela, encarando o reflexo das luzes sobre o metal do helicóptero. A partir daquele dia, algo mudou entre os dois. Não era apenas cumplicidade, era uma ligação silenciosa que crescia a cada olhar, a cada conversa breve nos corredores, a cada sorriso que surgia sem motivo. A pequena Mariana passou a chamar Carolina de Tia Carol. Jantavam juntos com frequência, partilhando histórias simples, as provas da escola, o trabalho, o futuro. A frieza da executiva foi derretendo, substituída por uma serenidade nova, uma sensação de paz que ela não lembrava de ter sentido desde a juventude. Mas o destino ainda tinha planos para testá-lo. Sem aviso, um investidor estrangeiro chegou para uma reunião de emergência. Ao descobrir o passado de Lucas, o tom frio do empresário atravessou a sala como uma lâmina. Disse que a imagem de um ex-piloto problemático era inaceitável para a empresa, que homens com cicatrizes de guerra não passavam confiança ao mercado. Carolina levantou o queixo, os olhos duros como aço. "Se ele sair, eu saio também." O conselho ficou em choque. Nunca haviam visto a mulher que comandava impérios perder a neutralidade, mas ela não cedeu. Pela primeira vez, Carolina Bastos desafiava o próprio império por alguém que amava em silêncio. A notícia correu pelos corredores como fogo em palha seca. Em poucas horas, todos dentro da Bastos Aviação sabiam do que havia acontecido. A mulher que durante anos fora temida por sua frieza e perfeccionismo havia enfrentado o próprio conselho para defender um funcionário. Mas não era qualquer funcionário, era o homem silencioso que limpava os corredores à noite e que, em um momento de coragem e fé, devolvera o significado da palavra voar àquela empresa. As pessoas começaram a olhar para Carolina de outra forma. Onde antes havia receio, agora havia respeito e admiração genuína. Os sussurros que costumavam correr atrás de suas costas, cheios de críticas e julgamento, deram lugar a frases de orgulho. Os mais jovens falavam sobre ela como quem descreve uma heroína moderna.
governo e, pela primeira vez, Carolina sentia que o poder não estava em controlar tudo, mas em escolher lutar por aquilo que o coração mandava, mesmo que isso significasse perder o que construíra. A história não ficou restrita às paredes da empresa. Ganhou as redes, atravessou portais de notícia, manchetes e colunas de opinião. Jornais e revistas falavam sobre a executiva que desafiou o próprio império por um funcionário. O público enxergava nela não apenas uma líder, mas um símbolo de humanidade em meio ao mundo corporativo. E Lucas, até então um homem invisível, passou a ser reconhecido como exemplo de superação. Entrevistas, convites e mensagens chegaram de todos os lados. Pessoas queriam ouvir sua história. O piloto que perdeu tudo, mas continuou de pé, foi convidado a palestrar sobre coragem, liderança emocional e equilíbrio em tempos de crise. No início, recusou educadamente. Não se via como inspiração de nada, mas quando viu Mariana, com os olhos brilhando de orgulho, aceitou. Entendeu que talvez dividir a própria dor ajudasse outros a superarem as suas. Alguns dias depois, quando o alvoroço já começava a diminuir, Carolina o esperava no mesmo heliponto onde tudo havia começado. O vento soprava forte, carregando o cheiro de chuva distante e o ruído suave da cidade abaixo. Ela usava um vestido simples, o cabelo solto, algo raro nela. Quando Lucas surgiu, caminhando com aquele jeito tranquilo que parecia desacelerar o tempo, ela sentiu o coração bater diferente. "Sabe o que me disseram hoje?", perguntou sorrindo. "Que toda vez que você pilota, a equipe de solo aplaude." Ele deu uma risada leve, os olhos semicerrados contra o vento. "Talvez estejam com medo de eu não pousar." Carolina riu também, aproximando-se um passo. "Ou talvez porque você faz o impossível parecer fácil." Os dois ficaram ali, a poucos centímetros um do outro, em silêncio. O helicóptero atrás deles descansava, o rotor parado emitindo um leve estalo rítmico, como se o próprio coração da máquina aguardasse o próximo voo. Carolina respirou fundo. "Quando disse que me casaria se você me levasse em segurança?", murmurou com um sorriso que misturava timidez e lembrança. "Não imaginei que estaria cumprindo uma promessa." O olhar de Lucas se suavizou. Ele deu um passo à frente, o vento bagunçando-lhe o cabelo. "Então é melhor eu te levar comigo para sempre." Ajoelhou-se ali mesmo, no cimento frio do heliponto, o pôr do sol refletindo dourado nas janelas ao redor. Carolina levou a mão à boca, surpresa e emocionada. A cidade inteira parecia parar por um instante. Ela o puxou para perto, o olhar brilhando. "Sim", respondeu sem hesitar, com a voz embargada. Naquele exato momento, Mariana surgiu correndo, o sorriso largo de quem entende tudo sem precisar de palavras. Abraçou os dois, formando um círculo apertado, e assim ficaram, os três, envoltos pelo vento e pela luz do entardecer, como se o mundo lá fora deixasse de existir. Logo depois, subiram no helicóptero, agora não como piloto e executiva, mas como uma família. Lucas ocupou o assento da frente, Carolina ao lado e Mariana, empolgada, sentou-se atrás, segurando firme o pequeno helicóptero de brinquedo. O motor ganhou vida, vibrando sob seus pés. O som das hélices crescendo misturou-se ao riso da menina e à respiração contida de Carolina. Quando o helicóptero deixou o chão, a cidade começou a encolher lá embaixo, os prédios tornando-se sombras douradas. Carolina olhou para Lucas, o rosto iluminado pelo sol poente, e sussurrou: "Finalmente entendi. O amor também é voo. É só não ter medo de cair." Ele sorriu, o olhar fixo no horizonte. "E às vezes, é ele que nos ensina a voar." Abaixo, São Paulo se tornava um emaranhado de luzes distantes. O céu à frente era infinito, tingido de tons laranja e rosa, e pela primeira vez, nenhum deles fugia do passado. Voavam juntos, livres, rumo ao futuro, onde o amor era a única rota e o céu, o único limite.